Boa noite, Robson, a todos que nos acompanham pela CTV. Robson, a gente vem falando já há algum tempo, né, sobre a criação desse novo ministério, né, e queria assistir justamente a expectativa aí de que forma, né, isso vem acontecendo, né, e oficialmente agora, né, se aguarda a posse do Ciro Nogueira, né. Ciro Nogueira é um personagem aí muito influente dentro do grupão do Centrão, né, do PP, né, do Partido Progressista. Então, tem estabelecido esse diálogo aí com a presidência da República, né? Vinha sendo cotado aí para assumir essa pasta e, de fato, né, parece que agora realmente se concretiza justamente essa proposta, né? Se cogitava em torno disso, Robson, né, a gente tinha falado aqui em outros momentos, né, como vem aumentando o quantitativo de ministérios dentro do governo Bolsonaro, né, que tinha aquela expectativa inicial de ter apenas 15 ministérios, né, nós estávamos com 22, né, chegando outra agora, que a pasta nova que está sendo criada, né, emprego, trabalho e previdência, né, ela estava ali dentro do Ministério da Economia. E hoje ela, vamos dizer assim, cria-se nessa independência, né, com o Ciro Nogueira, né, um senador do Piauí, né, que tem uma influência bastante significativa em relação à liderança política, Robson. E a gente percebe também que está dentro daquilo, né, daqueles acordos políticos também que são estabelecidos, né, com o Centrão e o governo. E aí cria-se uma expectativa, eu entendo, Robson, que essa parte ela é muito importante. Claro, isso depende muito da maneira como vão ser conduzidos os trabalhos em relação à função que ela tem, né? São questões extremamente relevantes, né? Porque tratar de emprego, trabalho e previdência são questões muito presentes na sociedade e que merece uma atenção bastante especial e que a gente espera realmente que o Ciro Nogueira, né, ele possa ir para além dos interesses políticos, né, e trazer justamente um trabalho de contribuição importante para esses três setores que são fundamentais para a sociedade, especialmente no momento em que a gente se encontra, Robson. Exatamente. A gente espera, né, que com a entrada de Ciro Nogueira, né, as articulações, né, os políticos, eles terão, aliás, esperamos não, né, eles terão mais um poder de articulação aí com Ciro Nogueira aí nesse novo ministério, né? Mas, Hernandes, é, a questão partidária aí de Bolsonaro cada vez mais vai ficando complicada, né? A falta de confiança e dúvidas sobre a viabilidade eleitoral levam os partidos aí a resistir à filiação do presidente, né? Robson, outra questão que vem à tona, o presidente ele está há quase 2 anos sem partido, né? Desde que ele foi eleito, que se desfiliou do PSL, né? E aí ficou sem legenda, né, sem partido, e até então, né, continua sem. E o que está sendo discutido, Robson, principalmente os grupos políticos, algumas cogitações, né, que se tem em relação à filiação do presidente Jair Bolsonaro, né, sobretudo porque ele vai precisar dessa filiação, né, para ser candidato, né, à presidência, né? Mas Tem o até para fato, isso, né, Robson, é Hernandes? que o fato é que o desgaste do próprio presidente, né, tem criado uma certa desconfiança em relação aos partidos para a sua filiação. Cogita-se, Robson, que um dos partidos onde está dialogando de forma mais próxima é justamente o Partido Progressista, o PP, né, que é o partido do Ciro Nogueira. Né? Então, é uma possibilidade bem grande, até porque ele já foi filiado ao PP, né? Ele já foi dessa legenda, e é uma cogitação de que ele retorne aí, né, para compor também, né, essa legenda do PP. Né? Mas ainda é mera cogitação. O fato, Robson, é que é uma desconfiança muito grande, por quê? Né? Em torno de todas as polêmicas, dos atritos, dos conflitos pelos quais o presidente tem se envolvido, né? Isso, de certa forma, tem gerado bastante desconfiança em relação
né, a presença do presidente como filiado de um partido. E outra questão que surge aí com bastante evidência é em relação ao nível de reprovação que o presidente Jair Bolsonaro tem tudo em relação a algumas parcelas da sociedade. Por exemplo, né, entre aquela população de mais baixa renda, né, nordestinos, jovens e mulheres, são os grupos da sociedade que mais rejeitam, né, ou desaprovam as práticas do presidente Jair Bolsonaro, né? E isso tem a ver também, Robson, né, com a relação que pode ser estabelecida com um partido político, né? A gente percebe também que os partidos estão nesse processo de articulação e à medida que o presidente, né, tem um nível de reprovação muito grande em relação aos setores da sociedade, os partidos também acabam sendo bastante cautelosos, né, e vê com bastante desconfiança a filiação do presidente, mesmo ele exercendo a função mais importante do Brasil, né? Mas o desgaste pelo qual ele passa no momento, isso tem gerado muita desconfiança em relação aos próprios aliados, tem demonstrado essa preocupação em relação a essa situação, né? Então, a gente, esse tempo todo, né, que o presidente está sem partido, né, praticamente 2 anos, é um caso meio atípico assim no Brasil, né? Praticamente o presidente foi eleito, se desvinculou de um partido político e não se filiou a outra legenda. E me parece que a filiação só vai se dar em função da própria candidatura que se tem agora, né? Porque quando você percebe uma liderança política que não tem um partido político, isso automaticamente já gera desconfiança, porque a legenda ela passa também a ter uma representatividade muito grande em relação a projetos que se apresentam em termos de propostas políticas. Então, a gente aguarda um pouco aí, mas provavelmente, né, esse desenrolar aí vai sair logo em breve, até porque é uma necessidade de filiação do próprio presidente. Robson. O próprio presidente tentou abrir um partido, né, e não conseguiu, né? Bom, o Hernandes, vamos falar agora da tragédia de Mariana. O Tribunal Londrino, ele reabre processo de 35 bilhões de reais, não é isso? Isso, Robson. Robson, as tragédias que a gente tem acompanhado aqui no Brasil, algumas questões, né, que envolvem, sobretudo, o meio ambiente, empresas, né, esse processo de indenização tem sido muito graves no Brasil. Não se trata exclusivamente de uma questão da questão ambiental, mas também os danos ambientais da tragédia de Mariana foi algo assim desastroso, né, e irreparável, né, para o Brasil. Além daquelas pessoas, né, porque a gente está tratando de vidas também que foram perdidas nesse processo, né, e aí tem um processo na justiça que gira, né, que roda há um bom tempo aí, que não chega a um desencadeamento até agora, né, mas o Tribunal Londrino, né, reacende justamente essa questão, né, da indenização, né, porque aí entra uma série de questões, né, que tem os danos ambientais, que foi uma situação realmente muito preocupante em relação àquilo que causou ao meio ambiente, que não tem como recuperar, né? Se pensa na possibilidade de se amenizar esses impactos ambientais, mas também tem aquelas famílias que perderam suas vidas, né? O fato, Robson, é que no Brasil, não só no Brasil, mas a gente cita o Brasil especificamente por fazer parte da nossa realidade, a gente percebe a falta de preocupação, muitas vezes, que acontece de algumas empresas, né? Esse cuidado que se deve ter, né, com as situações antes da tragédia acontecer. Muitas vezes se percebe, né, a tragédia está sendo anunciada, mas não há uma maneira, ou seja, mas não há uma preocupação de tentar evitar. Parece que é preciso deixar acontecer para depois pensar no que fazer. E isso tem acontecido, né, aqui no Brasil, em algumas situações, né? E aí a gente retoma aí que tem em torno de uma indenização que está sendo discutida em torno de 35 bilhões de reais. Né? A gente torce realmente para que, né, a empresa ela possa cumprir, né, com aquilo que deve ser cumprido, né, e amenize justamente esse recurso. Não vai resolver o problema que deixou, né, mas pode amenizar determinados impactos
que foram deixados por uma tragédia que tirou vidas de pessoas, prejudicou de uma forma absurda o meio ambiente, que não tem como recuperar o que foi perdido, mas talvez a punição, né, seja uma das maneiras da gente pensar que as empresas vão ter um pouco mais de preocupação nesse sentido de precauções em relação, né, a tragédias que eu imagino, Robson, que um caso como esse, como o de Mariana, né, é uma tragédia que poderia ter sido evitada. Mas, né, muitas vezes não há essa preocupação em torno disso, e quando a tragédia acontece, são processos que ficam anos e anos na justiça, e quando a gente tem um parecer sobre isso, né, já se passaram anos, né, quando a família, por exemplo, vai receber uma indenização em torno disso, já tem se passado muito tempo, né? Então, são prejuízos para os seres humanos e para a natureza irrecuperáveis e que deixam marcas profundas na sociedade, Robson. É verdade, Hernandes, isso aí é imprescindível, né? Tem que haver mesmo as pessoas têm que ter a sensação de justiça, essa é a verdade, né? Mas eu vou fazer aqui, Hernandes, um adicional aqui nos nossos comentários, né? Não sei se você viu as matérias em relação ao que eu vou falar agora. No PT, ele quer reforçar a segurança de Lula contra atentado, né? O partido tem discutido internamente sobre a possibilidade de ataque de bolsonaristas ou milicianos a Lula na campanha eleitoral de 2022. O PT está discutindo então aí esse reforço da segurança de Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha, e a discussão desenvolve-se discretamente no interior do partido. A radicalização do ambiente político e a agressividade dos bolsonaristas são percebidas como um risco à segurança pessoal de Lula. Você acha que pode surgir uma nova facada aí? Robson, eu vejo com preocupação nessas questões políticas no Brasil hoje, né? Porque a gente está chegando a um nível, né? Porque nós tivemos em dados momentos, né? Eu lembro muito naquela relação PSDB, PT, mas as discussões elas ficavam muito no campo ideológico. Nós temos percebido atualmente que nós temos as pessoas têm assumido um nível de posicionamento que extrapola o debate político, né? Que ideias, né? Eu acho que quando elas são bem debatidas e discutidas, elas são muito salutares, né? Só que nós estamos num campo hoje, Robson, né? Que entra no campo da agressividade, da violência física, né? E eu acho que essa precaução deve acontecer, porque eu vejo isso como um risco concreto, né? De fato, eu não vejo algo como que não possa acontecer. A gente tem percebido, né, que as relações que a gente presencia, né, ou escuta, né, isso na rua, nas redes sociais, nos meios de comunicação, que é uma relação meio que de ódio entre os grupos políticos, né? A gente tem perdido justamente a dimensão e a capacidade de diálogo, inclusive a capacidade do diálogo com o diferente, né? Eu coloco muito essa questão, né? Todos nós, né, temos nossos posicionamentos políticos, agora isso não pode extrapolar, né, a questão ideológica de defender a partir do debate, do diálogo. Né? Eu acho que quando se leva para a agressão física, a gente está perdendo a dimensão de humanização. É a questão de se tornar meio que animal para uma situação que deve se entrar no campo do debate, da divergência do discurso ideológico e político. Mas quando a gente vê que nós estamos presenciando um nível de agressividade física que aí já extrapola todos os limites, e realmente eu acho que deve haver muita preocupação nesse sentido, Robson. Não importa onde você quebrar. Procure a oficina mecânica do Flávio.